Boa noite, galera. É, Hoje eu acho que vai ser um dos da hora autismo mais difícil pra mim que eu fiz até hoje. Porque assim, foi um assunto bem complicado, bem difícil para administrar. Então, eu fiz colinha. Então, se vocês me virem olhando para o além, eu não estou vendo um fantasma, eu estou colando. Porque assim, por mais que eu tentei fazer da forma, tipo, falar do jeito que todo mundo entenda, é bastante é bastante teórico mesmo o que o Nelson, hoje eu tô respondendo a pergunta do Nelson, que ele perguntou da parte sensorial do autista, né? Que a gente sabe que na maioria dos autistas é bastante afetado. Então eu fui pesquisar sobre isso. E aí é o seguinte, nós vamos ter autistas hipossensíveis e hipersensíveis. Os hipersensíveis são aqueles que têm muita dificuldade com som, luz, por exemplo, vai numa festa, tem muita gente, as pessoas falam, eles têm dificuldade em filtrar e separar esses sons. Então, o que acontece? Eles acabam recuando e fugindo de perto dessas pessoas e, e se escondendo. Um exemplo do João Pedro. O pessoal estava reformando a escola o ano passado e ele se escondia embaixo da mesa porque o som incomodava. Então, assim, tem hora que ele é hipersensível aos sons. Então, por exemplo, se a gente vai num show ou algum lugar que tem algum som, às vezes incomoda, às vezes não. Eu acho engraçado porque às vezes é um som, tipo, um apito da chaleira o incomoda. Mas às vezes um fogo de artifício não. Então, assim, é meio confuso, não dá pra saber muito bem. Depende muito do estado de espírito dele também naquele dia. Como a Stephanie ontem falou também, é, às vezes eles têm sensações atrasadas, então depois de um tempo que eles conseguem administrar a situação do riso inapropriado, né? Falando sobre ontem. Eu não sei se é o caso do Gabriel que ela relatou, mas foi o que ela disse. E, e também tem o caso dos hipossensíveis, que daí são aquelas outras crianças que não sentem tanto assim. é, Elas precisam de estímulos fortes. Então, o que acontece? São crianças que se batem, se auto-agridem, elas precisam do tempo todo, assim, ser tocadas, elas precisam de som, elas precisam de estímulos. O tempo todo elas precisam ser estimuladas, elas gostam de ser abraçadas, elas gostam de sentir. E aí chega ao extremo de elas colocarem a própria vida em risco e fazendo coisas, por exemplo, elas se batem, elas se mordem e, e entre outras coisas. Daí, uma coisa que eu achei super interessante e o Nelson perguntou pra mim o que interfere na vida do autista. Nelson, tudo, tudo. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vocês não vão saber responder. Quantos sentidos o ser humano tem? 6, 7, 8? Quem vai falar? Gente, nós temos 10 sentidos.
Mas como assim, Grazi, 10 sentidos? Não é visão, audição, olfato, tato, paladar? Sim, esses são sentidos que todos nós temos, né? A audição, que para o autista tem hiper. Oi, Sandra! Que para o autista que tem hipersensibilidade fica super complicado, que você vai no lugar que tem muita gente falando, no shopping, ele não consegue dividir os sons, a caixinha do... não consegue separar, então ele recebe aquela descarga sensorial, tudo falando ao mesmo tempo, e ele tem aquelas crises onde ele grita, onde ele tem crises, a visão, né? Por exemplo, a gente sabe que às vezes a criança chega a ter convulsões por causa do estímulo de luz. Então é uma situação complicada para o autista também. O olfato, nem preciso dizer que o João Pedro sai lá da escola dele, que fica 500 metros da minha casa, e ele já sabe o que tem de almoço, porque o olfato é assim impressionante. O tato, eu não sei se a Duda, né? Eu respondendo a pergunta do Nelson, eu não sei se a Duda tem problema com o tato. O João tem bastante dificuldade com algumas coisas. A terapeuta faz bastante terapia com ele com tato. A TO e a psicóloga também faz pra. Ele tem dificuldade de areia, cola com glitter. Então ela trabalha muito isso pra ver, para ele mexer, porque ele não gosta desse contato. Paladar. Hum, paladar. Interfere em tudo. Porque assim, ou eles têm um paladar muito restritivo, né? Que aí, por exemplo, eles se decidem que volta pra visão, que eles só vão comer amarelo. Aí tudo tem que ser da cor amarela. Melão, abacaxi. Então a mãe tem que se virar nos 30 para que tudo vire amarelo. Ou vermelho. Então vamos comer tudo vermelho. Então, assim, tem essa parte. E também tem a parte do paladar mesmo com relação ao tato. Que assim, consistência, dependendo da consistência do alimento, eles também não aceitam. Por exemplo, o João, ele come bala de coco, mas ele não come o coco por causa da textura do coco, não por causa do sabor. Ele adora água de coco, mas a textura do coco ele não gosta. Ele toma o caldinho do arroz doce, mas agora que nós conseguimos introduzir o arroz doce, porque eu não sei se é porque o líquido no aquele sólido no líquido, sei lá. Agora até japonês ele tá comendo, então eu acho que é tudo questão de evolução e tentando com eles até eles conseguirem. Agora eu vou falar para vocês os outros 5 sentidos que nós não ouvimos falar. Oi, Thaís. Os outros 5 sentidos. Eu vou colar porque é complicado as palavras e eu não ia saber decorar. Então é o seguinte: é o vestibular, que daí não é tão difícil assim, que é no caso o vestibular ele é responsável pelo equilíbrio, que tá ligado ao sentido da audição. Que na verdade a gente até sabe, né, que quando a gente tem labirintite, tá correlacionado à audição e tal. Então eu acho que o autista, assim, deve ter também alguma alteração bem importante com essa parte do sentido vestibular, porque eles não são muito coordenados. Eu não sei se todos os autistas, o meu autista não é muito coordenado, ele é bem estabanadinho. E assim, pelo que eu vejo, a maioria dos autistas é descoordenado, estabanado. Daí eu tenho o outro sentido, que é o sentido da propicoapção. Peraí, gente.
pricoapção, tá? É difícil mesmo, por isso que eu colei. No caso, ele é responsável pela postura, pela contração muscular. E assim, por exemplo, ele é responsável, por exemplo, pra gente fazer coisas sem olhar. Então, por exemplo, eu tô andando pela rua, eu não preciso estar olhando pros meus pés pra eu saber que eu tô andando, entendeu? Lógico que a gente dá uma olhadinha pra não cair. É difícil, né, Thaís? Até de ler é difícil. E assim, eu sei que eu não, que eu vou andar e eu não vou cair. Tipo, ele é responsável para você ter o controle pelo seu próprio corpo. É assim, que a gente também sabe que no autista é alterado, porque assim a gente vê que na maioria das vezes eles não têm controle no próprio corpo, eles têm aquelas famosas estereotipias que é por eles não ter o próprio controle no corpo, eles precisam extravasar. Não vou falar sobre estereotipias hoje. Outro dia eu falo. Tá, o terceiro sentido que a gente não conhece é o da interocepção, que é o sentido assim, vamos supor, é um sentido involuntário, que é o sentido da sensação de fome, sede, sono, e assim, que a gente percebe também que para eles é complicado. Aqui em casa hoje o João consegue falar para mim que ele sente fome, que ele sente sede, que ele sente sono, mas assim, demorou. Começou a fazer isso com 6 para 7 anos, logo depois do diagnóstico e a medicação. Mas antes disso, por exemplo, se eu colocasse uma blusa de frio e tivesse 30 graus, ele transpirava, passava mal, mas ele não me falava que estava com frio. Ou ficava super irritado o dia todo, chorava tal, mas não me falava que estava com fome. Então, para eles, essa parte de sensação também é complicada. E tá. O quarto é o da nocepção. Nocicepção. Que é o da dor. Que também é alterado no autista. Eu não sei se todos, mas assim, eu notei que durante muito tempo o João não tinha dor, não que não tivesse, mas assim, o sentido, o reflexo de dor dele pra gente era bem menor do que de outras crianças, tipo, cair altos tombos assim, de ralar o joelho, sangrar, e ele tem altos hematomas no corpo assim, porque ele se joga muito no chão e assim, que eu choraria horrores e ele parece que ele nem sente, então eu acho que esse sentido também é super alterado nele. E eu acredito que em outros autistas também. E o último, que também eu acho que é involuntário, que é o de termocepção. Termo-cepção, que é o da temperatura, que também entra no que eu falei pra vocês lá, que é o da interocepção, que é da sensação tal, que entra na temperatura, se sente frio, se sente calor e tal. Ele não tinha essas alterações quando menor, agora que ele aprendeu, né? Não sei nem se ele aprendeu porque ele realmente aprendeu, ou se porque ele sente calor ou frio, porque assim, pode estar o frio que for, o João tá de cueca. Aí eu obrigo ele a colocar uma blusa, e aí ele fica de blusa e cueca. Então, assim, a parte de cima eu até consigo obrigar ele a colocar, mas o pé é descalço e cueca. Então, assim, é complicado. Daí, assim, o que eu vi que tem sim, né, como melhorar é, com essas crianças e, e
com a integração sensorial. Aí eu também não vou falar sobre integração sensorial hoje, porque eu não pesquisei e eu também não fiz integração sensorial com o João ainda. Então também não sei sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre estereotipias e sobre a integração sensorial, aí vocês deixam as perguntas pra mim, que aí eu vou pesquisar e vou estar falando pra vocês no próximo vídeo sobre isso. Gente, essas informações eu peguei no Ultimates, que é um blog da Fátima Dequante, não sei se é essa pronúncia mesmo. A Fátima é maravilhosa, sou fã dela, super sigo ela aqui. E aí eu vou deixar nos comentários o link pra vocês, se vocês quiserem pegar essas informações. Eu achei o máximo. Nunca nessa vida que eu imaginei que nós tivéssemos 10 sentidos. Super leiga disso. Adorei o Nelson ter perguntado pra mim sobre isso, porque me deu a possibilidade de saber sobre isso. Que eu vou decorar esses nomes? Acredito eu que não. Mas já sei pelo menos a ligação deles para cada um. E complicado, né, Mônica? Super complicado. Mas assim, conforme for passando o tempo, eu acho que eles vão se adaptando e acabam conseguindo trazendo pra gente essa parte de sensorial. Mas respondendo a pergunta do Nelson, no que afeta, Nelson, em tudo, assim, eu não, até ontem, quando você me fez essa pergunta, é, eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia, mas em tudo, altera em tudo, porque assim, uma criança que não consegue falar pra você que tá com calor, que tá com frio, que tá com fome, que tá com sono, que tá com dor, que tá com. Ela não vai, porque você vai lá, você senta pra fazer a tarefa com essa criança, se ela tá com algum desconforto, ela não vai se concentrar. Então, assim, afeta em tudo. Em tudo. Então, assim, essa integração sensorial eu vou pesquisar também para poder estar respondendo para vocês num vídeo futuro. E eu acho que seria dependendo do grau do autismo, se a criança não consegue trazer com palavras, seria um jeito interessante de estar melhorando a qualidade de vida dessa criança. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Desculpem a cola, mas essas palavras complicadas são difíceis. E eu espero que vocês deixem perguntas para eu poder responder. Espero que vocês estejam gostando. E um beijo e até o próximo vídeo.